O dia inteiro, consegue levantar o seu pão de cada dia. Não da população, tô falando assim da população política. É os caras que, como fala meu amigo Ronaldo, cometem aí o crime hediondo, né, Ronaldo? É um crime hediondo, porque... Deveria ser, né? Corrupção de político deveria ser crime hediondo. E uma coisa interessante também que eu acabei buscando, o Ronaldo tava falando isso, aí colocaram assim, políticos são verdadeiros assassinos, matam milhares de pessoas por dia. E quando a gente observa isso aí, a decadência do nosso setor de saúde, de educação, realmente as pessoas acabam pagando por esses atos aí, por essa corrupção que cada dia mais vai se espalhando aí no nosso país. Mas eu vou deixar aí o pessoal aí, o meu amigo Leandro, meu amigo Rafael, meu amigo Ronaldo. Por favor, falem um pouquinho aí o que vocês acham da corrupção, gente. Jéssica, agradecer mais uma vez, né, esse momento aqui, ó, especial, importantíssimo para nossas comunidades, né, referência ao tema corrupção, né, em todo lugar, não só no governo, né, porque eu acho que é uma contaminação que vem bem ampla, então só tenho a agradecer para a gente poder discutir este assunto, né, parabenizar vocês aqui pelo espaço, a rádio. Isso é o combate à corrupção, né, começa através da nossa cultura. Porque hoje em dia é muito fácil ir lá culpar presidente, isso e aquilo, dinheiro que sumiu, corrupção, mas a gente sabe que a gente vem pecando na nossa própria cultura, né? Corrupção se dá a partir do momento, a gente aprende desde criança, vem o pai, a mãe, alguém, vai numa padaria, em um comércio, pega aí R$5, ou não, pra você, vem cá, tudo, te dou uma atenção melhor, isso e aquilo. Só que mesmo a pessoa ali com maior dificuldade que ela esteja, ela sendo cidadã, ela merece o mesmo carinho, a mesma atenção em qualquer lugar. Então a gente vai comprar alguma coisa, a questão da gorjeta, né? A gorjeta nada mais nada menos do que a própria corrupção, né? Que vai nos formando no dia a dia, para a gente poder tirar alguma documentação, nossa, mão, burocracia e tudo, não, mas... Dá uma caixa de bombom, uma gorjeta. Aquela coisa, né, Leandro, de furar a fila, sempre... Exatamente. Ou então, se não sai, a fila não anda, né? A fila não anda, então... Vários estão furando e você tá lá no final. É uma coisa que vai se tornando bem difícil, porque as próprias pessoas, com tudo isso que vai, como você tá falando aí, desde pequeno já vai crescendo com aquilo e... Realmente eu acho que torna mais difícil a gente combater a corrupção, porque... como eu acabei de falar, né? Pra você, até num protesto contra a corrupção, às vezes você acaba sendo corrompido. Exato. Sem perceber, você já tá lá corrompido e tudo mais, né? Aquela frase, né? Ataque a primeira pedra quem não tem um pecado, né? É verdade. Então, o trabalho de vocês, a rádio, o trabalho do movimento social, do hip hop é muito importante, né? A gente discutir esses assuntos, mudar essa cultura nossa, né? Entendeu? Daquela documentação, daquela facilidade, pra gente buscar um recurso que é direito nosso. Fica, poxa, brecou, arquivou, aprovou, não aprova, vai lá. Aí sempre é um pouquinho a mesma corrupção. Aí eu não me espanto, Jéssica, quando a gente vê ali um Ministério do Trabalho, né, decapitando o futuro da nossa nação, se corrompendo com 800 milhões, né, um valor que pra gente ali, pra eles não é nada, assim, é impacto porque tem muito recurso, o Tesouro Nacional. Mas imagina como eles conseguem dormir, né, de cabeça tranquila, né, sabendo que eles estão cometendo uma tragédia, um impacto social tão grande. Eles dormem tranquilo da mesma forma que uma gorjeta, a gente vai ter naquela cultura, não tem um peso na consciência, né? Então assim, quase que uma decadência, né, Leandro, que já existe assim na própria cultura assim das pessoas, acabam... realmente a gente tem que ser um país que a gente tem que lutar, tem que dizer não à corrupção, mas tem que começar, rapaz, você acha que tem que começar dentro de casa esse combate, né? A gente tem que começar combatendo os nossos próprios vícios, um ciclo vicioso que vai se criando, a gente tem que começar a combater essa corrupção a partir disso. A educação começa em casa, né? A educação começa em casa, com o pai, com a mãe, e não é através da palavra, é através do exemplo. Graças a Deus eu tive bons exemplos dentro de casa, e hoje eu tento passar isso daí pra frente para, pelo menos, tentar fazer minha parte como cidadão. A atitude que a gente tem que ter, que o cidadão brasileiro tem que ter, é proativa e correta, coisa que hoje a gente não vê na rua. E quando vê, não é divulgado. A nossa mídia ela tem prazer em divulgar única e exclusivamente
a coisa ruim, só vende aquilo que é ruim, a tragédia, o que está sendo feito de bom é muito pouco divulgado. E na minha opinião, eu continuo com a mesma convicção. A única forma da gente combater a corrupção nesse país é através de transparência. Se você não tiver transparência em tudo que você está fazendo, em todos os atos públicos, você não vai conseguir combater a corrupção. Enquanto os órgãos competentes de fiscalização, entendeu? Em âmbito federal, o nosso Ministério Público, a Polícia Federal, todos os outros órgãos responsáveis por fiscalizar essa área política, eles têm um papel importantíssimo e primordial para que a corrupção deixe de ser uma coisa cultural e passe a ser realmente algo que a sociedade brasileira se indigne da mesma forma que está se indignando a sair para a rua. Eu acho que a cobrança não tem que ser apenas em cima do executivo. O executivo ele tem a parcela de culpa, tanto o executivo no âmbito federal, estadual e municipal, mas o nosso legislativo ele também tem uma parcela de culpa muito grande. O que está ocorrendo hoje na nossa Câmara de Deputados, essas votações, a Câmara de Deputados nunca trabalhou tanto nas últimas décadas como tem trabalhado agora. Eles estão sangrando a presidência da República, com o povo também apoiando o Fora Dilma, mas eu acredito que você ter um impeachment hoje vai ser contra a nossa democracia. Sim. Até mesmo lideranças políticas que são de oposição, hoje tem uma consciência de que, se caso houver um impeachment, quem vai sair enfraquecido é a democracia brasileira. Não é saindo também o povo brasileiro. Ou seja, o político corrupto. Qual seria, Ronaldo, que é um cara bem radical, qual seria hoje, Ronaldo, a punição que um cidadão desse que comete realmente um crime contra a nossa sociedade, como você fala, qual seria a punição que um cidadão desse teria que ter hoje, já que eles votam aí a maioridade penal, querem diminuir, porque eles não votam, né, também uma lei que funcione de verdade. Assim, Ronaldo, na tua opinião, não só na sua, como do Rafael também, do Leandro, daqui a pouco eles vão expressar a opinião dele também, o que você acha assim, que nesse momento deveria ser feito para a gente começar a varrer um pouco dessa corrupção aí de dentro da nossa esfera política? O primeiro passo seria tornar a corrupção um crime hediondo. Salve de palmas, salve de palmas, salve de palmas, salve de palmas. E o segundo passo era começar a julgar eles que não é julgado o pobre. Porque o pobre só é atendido pelo Código Penal. Sem o foro privilegiado. Foro privilegiado. Todo mundo na cadeia, no sistema prisional que eles constroem para trancar o pobre, o político ir lá também, tirar uns dias dele. Porque é bem interessante, eu bato muito nessa tecla, o Rafael, Leandro. Eu acho que a primeira coisa assim que tem que ir mudando aqui no nosso país é a forma de como aquilo que o político oferece. Porque se você tem um filho, você não vai oferecer nunca um leite estragado para ele. Então acho que a educação, o ministro da educação e todos os outros políticos, aquilo que é oferecido para a sociedade tem que ser usufruído por eles também. O transporte, no caso do transporte e lazer, todos os políticos, eu acho que já é uma pequena contribuição, uma forma de acabar com a corrupção, é que eles usufruam, e as suas famílias, seus parentes, usufruam do serviço público que é oferecido por eles. Eu acho que só assim, eu acho que já um meio passo, um meio caminho andado, porque eu acho que ele não vai querer dar para o filho, o próprio filho dele, ou para a esposa dele está grávida, olha, esposa de político, filho de político tem que ser atendido na rede pública, filho de político tem que estudar na rede pública. Eu acho que vocês concordam que isso deveria já ser um pequeno passo, como em alguns países já existem, e isso modifica muito a qualidade de ensino, de saúde, entre outras coisas. Exatamente, principalmente quem quer combater a corrupção, né, de qual forma, mostrando dentro da sua própria casa, através dos próprios deputados que estão lá, né, com todo esse poder, todo esse potencial na mão, e acaba não fazendo nada, assim como solução, igual o irmão acabou de citar aqui na entrevista, né, que eles aproveitaram o momento, a turbulência, como a batata tá assando pro lado deles, eles foram lá e jogaram para crianças e adolescentes, né, os mais indefesos, para até se proteger. A pergunta que você fez, né, referente à punição, né? Sim. A gente poderia até comparar o pensamento da sociedade, né? Hoje, atualmente, está tendo esse desequilíbrio de ideia da maioridade penal. Aí a gente compara um deputado que tem avião gratuito, roupa lavada, comida,
para a família, todas as faculdades mentais, todos os estudos, todas as informações. Eles têm plena consciência do que o dinheiro que eles dão, onde desviam, tiram, da onde sai, da onde poderia ser plantado, né, e para onde vai, como forma da gente ver aquela punição que vai para aquela criança que não tem nem um skate, né, para ir para o próprio colégio, a informação, a roupa, a própria comida, né, muitas das vezes vai até com fome, fala, poxa, eu não vou ter tempo de ficar lá, vou roubar uma bolacha ali, acaba pegando 2, 3 anos, né? Então, se for para comparar isso aí, eu acho que nem é bom comparar o pensamento da sociedade nesse caso, senão vai para a pena de morte. No Brasil aí vira aquela polêmica mesmo de verdade, né? Só que a gente concorda comigo, né, que o pensamento da sociedade com a criança e adolescente que está ali desamparada, né? O estatuto, o ECA, da criança e adolescente que está sendo violado constantemente dentro das comunidades. A criança saiu da porta de casa, já está sendo violado o direito dele, através ali que ela vê drogadição, vê armas, vê xingamento, vê um monte de violência. Voltando, né, o primeiro assunto que a gente debateu hoje foi a redução da maioridade penal. A gente chega aqui a uma conclusão que a corrupção é o principal fator, se vocês concordam comigo, de revolta, né? De revolta, essa falta de estrutura nas escolas, esse papel investido aí que é gasto mais para recuperar do que para produzir um jovem de qualidade para a sociedade. Então isso causa um verdadeiro distúrbio na nossa sociedade. Quero também escutar do Rafael, o que ele acha, assim, qual a opinião dele também sobre a pergunta que eu fiz anteriormente, qual seria assim, uma punição assim, para a gente começar a limpar um pouco dessa corrupção no nosso país? Cadeia. Eu acho que a forma mais fácil de você tá solucionando isso daí é colocando os culpados. Quem realmente cometeu um ato de corrupção, tratar ele como quem rouba uma bolacha, como o meu amigo Léo falou aqui, quem rouba uma bolacha no mercado. Da mesma forma, entendeu? O cara cometeu um crime e ele tem que o dinheiro público deve ser levado mais a sério. Muito. Porque o dinheiro, na verdade, esse negócio de dinheiro público é meio uma ficção, porque o dinheiro não é público, o dinheiro é do contribuinte. Entendeu? O dinheiro não é público, o dinheiro é do contribuinte, cara. Então, o que eles fazem, da forma com que eles fazem, a fiscalização tem que aumentar. A transparência tem que aumentar. As pessoas têm que participar mais da sua vida, né? da vida política da sociedade, da sua cidade, da sua comunidade, do seu estado, do seu país. Não é única e exclusivamente você sair para fora de casa com uma panela na mão batendo, fora fulano, fora ciclano. É você mudar a sua conduta. Sem objetivo. Entendeu? Sem objetivo nenhum. O que adianta você ter mestrado e doutorado e você não dar bom dia pro porteiro, meu camarada? Então, e o cara não continua do mesmo jeito. O Brasil continua do mesmo jeito. Fiscalização e transparência. Se houver isso, o Brasil tem tudo. E de punição, cadeia. Cadeia e restituir os valores que foram tomados do nosso povo brasileiro. Porque acaba realmente a gente vê muitos escândalos e de final, como a gente tem aquela maneira de falar, acaba em pizza, o político acaba sendo processado. A velha frase, né, da pizza. Acaba sendo processado e... Mas o povo agora já está mais politizado, pelo menos nessas informações. Sim. O que está faltando é aprender como cobrar. Em Santos é fácil. Usa o Colab. Usa o Colab, que é fácil de aprender a cobrar. Aprende a cobrar com o Colab. E outra coisa interessante também é as pessoas aprenderem a cobrar e a votar. Porque eu vi uma imagem, tinha lá uma imagem lá de um burro, lá um jirix, um jumento, falando assim, mas como que esse pessoal todo chegou aí nessa corrupção? Né? Então, é uma imagem assim que às vezes a gente coloca um político lá, vou votar nesse cara porque ele é legal, ele tem uma imagem que parece ser legal. Procure saber quem são as pessoas que você está votando. Procure saber quem são antes de você dar o seu voto. Para você não ter aquela parcela de corrupção também no final, de ter colocado aquela pessoa lá. O voto ele acaba alimentando essa indústria da corrupção. Lembrando que quem ferra mais o nosso país não é o executivo. Quem ferra mais o nosso país são os legisladores. Esses sim estão ferrando bastante o nosso país. O Brasil é um dos únicos países no mundo em que vereador recebe salário, meu camarada. O restante do mundo
ele é voluntário. Aqui nós temos a política de pagar horrores para os nossos políticos. Eu acredito que eles não vão votar na Câmara de Vereadores aqui de Santos para difícil virarem voluntários, né? Mas, muito difícil. É bastante difícil. Eles têm que cair na real, o povo tem que cair na real que o político, ele não é um deus, ele não é um popstar. Ele é um funcionário público que de 4 em 4 anos você tem condições de olhar para a cara dele e falar: você não foi bom o suficiente, meu camarada, vou colocar outro. Você está demitido. Mas você está demitido, isso aí. É isso aí, você está demitido. Isso não só com o executivo, porque o pessoal se preocupa muito com o prefeito, governador, presidente, se preocupem bastante com deputado estadual, deputado federal, senadores e os nossos vereadores aqui também. Cobrem. A mudança tem que acontecer e tem que partir através do povo. O povo tem que participar. No Se geral, a comunidade da Lemoa não chegar num consenso de que tem que participar da mudança, simplesmente a mudança vai acontecer e o povo vai ser atropelado pela mudança. Se você participa da mudança, você sabe do que vai acontecer, você tem condições de se programar e você tem condições de se estruturar. E aquela coisa, né, o Rafael, hoje, quando você chama as pessoas para discutirem, para ir participar de algum assunto político, de tanta corrupção, as pessoas estão um pouco que desacreditadas. O pessoal não entende que política você faz o dia inteiro. O dia inteiro, exatamente. Você vai na padaria conversar com o manual da padaria, você está fazendo política. Não pode misturar uma coisa com a outra. Você não pode misturar uma coisa com a outra. Você não pode misturar a corrupção de um estresse, exatamente. Aí que tá, a corrupção de um servidor público eleito com o dia a dia, com o cotidiano. Jamais a corrupção poderá interferir na nossa ação política, principalmente justamente a nossa, das periferias que vem se desenvolvendo há pouco tempo. É bom, eu acho muito interessante e agradeço muito vocês terem vindo aqui hoje na rádio, que a gente deixa um pouco esclarecido para que as pessoas não fiquem ali naquela: não quero mais saber disso, não vou mais discutir sobre isso. Por favor, a população tem que participar, a sociedade. Nossos ouvintes aí, por favor, não escutem apenas o que a gente está falando e tirem isso daí como parâmetro. Pesquisem, se informe, estude. Hoje com a internet você tem condições de pesquisar e conhecer um pouco mais sobre assuntos variados. Se interesse pela política da sua cidade, se interesse pelo que está acontecendo dentro do seu bairro, para que num futuro próximo você não venha reclamar que você não estava sabendo de nada. É verdade. E que é por aí. Eu acho que as pessoas acabam reclamando muito. Elas são mais... Eu também concordo. Tem que haver mais punição, haver menos foro privilegiado, haver menos privilégios e mais punições. Assim como eles querem aí para os menores de 16 anos, que é como meu amigo Rafael fala, baixar o teto e trocar a lâmpada. A gente não quer isso. Ronaldo, por favor, fique à vontade para a gente estar encerrando aí o Zona Zero. Primeiro eu vou falar da corrupção quando ela surge na vida do indivíduo. Ninguém nasce corrupto. A gente começa a corromper a criança quando ele ganha uma bala porque ele fez o bem. Ele não errou. O moleque ele é corrompido pelo pai e pela mãe. Quando ele é bonzinho, ele ganha alguma coisa. Ali a gente já começa a corromper nosso filho sistematicamente. Daí o moleque vai crescendo, ele descobre que se ele for bom, ele ganha alguma coisa. Até a avaliação escolar é uma forma de corromper o moleque. Se ele for um bom aluno, ele tem notas boas. Se ele for um péssimo aluno, ele é avaliado de uma forma ruim. Ele toma um 0, como fazem hoje, né? Avaliam com números. E não avaliam de forma quanto ele evoluiu naquele período, né? Então a gente vai corrompendo o moleque no decorrer da vida. Daí ele vê que, quando ele chega aos 14, 15 anos, ele vê que só se dá bem aquele que é corrupto, se vende de alguma coisa, está agindo de forma ilícita. Ele vê na televisão que os políticos que roubam, que nos jogam nessa situação, continuam se beneficiando e estando quase sempre eleitos. A gente vê no Brasil o Fernando Collor, o presidente que foi tirado do poder com impeachment, é senador hoje. Centro da base aliado do governo. É aquele negócio que fala, né? As pessoas realmente às vezes não veem quem está votando. E mesmo um cara aí como exemplo aí, o Collor, que foi o primeiro presidente que sofreu impeachment aqui no nosso país, ele está lá de novo como senador. Porque o povo colocou. Porque o povo colocou. Aqui em São Paulo, que é um estado que considerado elitista e tal, que as pessoas se dizem mais politizadas, a gente tem o costume de eleger o Maluf.
É verdade. O bandido mais sabido do Brasil. É um vício. É um vice eleger o Maluf. O Maluf tem uma legião de malufistas no estado. Os caras não querem nem saber se ele roubou e se ele fez. Governo, bandeira vai, bandeira volta. E ele nunca morre, né? E ele nunca morre. E a gente vê essa crescente. Daí na quebrada a gente vê também aquela forma da corrupção, né, mano? Dentro da quebrada existe isso. Muitas vezes o líder comunitário, como o Nando já até citou em outras falas, o líder comunitário se vende pro governo, muitas vezes com um emprego que dá 1.500, ele prefere prejudicar a vida, para não ser chulo, prejudicar a vida da comunidade, que muitas vezes tem 5.000 habitantes, e um cara ou dois se beneficiam com o emprego público. E aqui em Santos temos associações de moradores amarradas ao poder público. Então estamos presidentes mudos, tratados na lei do cadeado. Todos eles estão bico calado. Tô junto contigo. Ronaldo, muito obrigado. Rafael, Leandro, por favor, nós já estamos sem tempo. Aí o Nando tem uma poesia para declamar aí. Eu vou agradecer aqui a oportunidade, né, de colocar nossas ideias aí sempre em prática. Zona Zero, TV Alemoa, pode contar conosco sempre aí, TV Procurou, né. Vou deixar uma poesia aqui pra gente refletir legal sobre o tema, né. Vamos lá. Olha nós aí de novo. Direitos e deveres, conceitos e poderes, proveres a fazeres. Já que é a união, a fim da corrupção, então por que gorjeta no Brasil é solução? Como 800 mil lá no Banco do Brasil, pelo ONCIP foi sacado, Bacen não sabe e ninguém viu, a não ser um saidinha que pegou e estourou, estopim despertou operação isopor, 400 milhões, a soma de todo o estrago, Ministério do Trabalho, futuro decapitado, jeitinho brasileiro,